Olá pessoal, na videoaula de hoje nós vamos falar sobre as ligações covalentes. Nós já sabemos que, em busca da estabilidade eletrônica, os átomos estabelecem ligações químicas entre si. Na última videoaula a gente discutiu sobre a possibilidade da ligação iônica, que é aquela em que ocorre transferência de elétrons entre as espécies, formando assim as substâncias iônicas. Na videoaula de hoje, a gente vai discutir sobre as substâncias químicas que são ditas moleculares, ou seja, aquelas substâncias em que ocorre ligação covalente entre os átomos. Quando a gente pensa em ligação covalente, a gente vai pensar em compartilhamento de elétrons. Quando a gente tem dois átomos que têm uma pequena diferença de eletronegatividade, relembrando que a eletronegatividade é a capacidade do átomo de atrair para próximo de si os elétrons em um contexto de uma ligação química, quando a gente pensa que essa diferença de eletronegatividade é pequena entre os átomos, nós vamos ter uma tendência em ambos os átomos de querer receber elétrons para poder buscar a estabilidade eletrônica. E esse tipo de átomo, ou a classificação desses átomos que possuem pequenas diferenças de eletronegatividade entre eles mesmos, podem ser os elementos do tipo ametal e o elemento hidrogênio. E a preferência de interação desses átomos entre si vai se dar por meio do compartilhamento de elétrons. E ao compartilhar elétrons, eles vão buscar atender à regra do octeto e ao mesmo tempo vão estar constituindo uma ligação covalente. Então vamos para o nosso primeiro exemplo, em que eu tenho o átomo de hidrogênio que possui um elétron na sua camada de valência e ele vai se ligar a um outro átomo de hidrogênio. Lembrando que a primeira camada, que é a camada K, ela comporta no máximo 2 elétrons. Então o átomo de hidrogênio será estável se tiver 2 elétrons na sua camada de valência. Então ele tem duas opções. Ou ele ganha um elétron, ou ele perde um elétron. Mas, como ambos estão na mesma situação, eles vão preferir, para obedecer à regra do octeto, ganhar um elétron. Porém, ao invés de um doar um elétron para o outro, eles vão, na verdade, compartilhar esses elétrons. E ao compartilharem, eles estão, assim, obedecendo à regra do octeto, pois cada um dos átomos possui na sua camada de valência 2 elétrons. Outro exemplo seria da ligação entre dois átomos de ametal, no caso o átomo de cloro. Ele possui na sua camada de valência 7 elétrons. E ele tem, para obedecer à regra do octeto, duas opções. Ou ele ganha um elétron, ou ele perde 7 elétrons. Nós sabemos que é mais estável para ele apenas ganhar um elétron. E como ambos estão na situação de querer ganhar um elétron, eles podem, assim, compartilhar esses elétrons e formar uma ligação covalente. E ao compartilharem cada um elétron, formando assim uma ligação covalente, eles estão atendendo à regra do octeto, uma vez que agora, na camada de valência de cada átomo de cloro, nós temos 8 elétrons. Daí, pessoal, nós temos visto uma representação atômica em que nós colocamos todas as níveis ou camadas preenchidos por elétrons. Porém, nós sabemos que existe uma estrutura, uma representação muito mais simples, que é a estrutura de Lewis, ou representação de Lewis ou símbolo de Lewis, em que, principalmente para os elementos representativos, nós temos a representação em termos de pontinhos apenas dos elétrons de valência de cada um dos átomos. E esses elétrons, quando possível, vão estar aos pares. Essa representação é sempre dada pelo símbolo do átomo e pelas bolinhas que representam os seus elétrons. E ela vai ser muito útil quando a gente pensa na formação de ligações covalentes. Quando a gente tem, então, as estruturas de Lewis, por exemplo, das moléculas de gás hidrogênio e de gás cloro, se nós representarmos apenas os elétrons de valência, nós teríamos esse tipo de representação aqui animada. Ainda pensando em outras moléculas, como a do metano, que é o CH4, nós teríamos essa representação. E a molécula talvez mais importante para nós, que é a molécula de água.
Nós temos 3 tipos de representações para descrever bem compostos moleculares ou compostos que formam ligação covalente. A fórmula molecular é a fórmula mais sucinta, em que eu coloco o símbolo do elemento que compõe aquela espécie e o índice de atomicidade, ou seja, quantos átomos eu tenho daquele dado elemento. Outro tipo de representação para essa mesma molécula seria a fórmula de Lewis, em que eu expresso os elétrons da sua camada de valência de cada um dos átomos e o compartilhamento desses elétrons. Porém, existe uma fórmula que é mais simples do que a fórmula de Lewis, que substitui os elétrons compartilhados por um bastão, que vai significar para nós uma ligação covalente. E esse tipo de fórmula é chamado de fórmula estrutural. E ele é mais usado do que a fórmula de Lewis, pois ele é mais simples de ser desenhado ou representado. E nessa representação aqui da molécula de gás hidrogênio, nós temos uma ligação covalente, ou ainda chamada uma ligação simples, entre 2 átomos de hidrogênio. Pensando na mesma representação, eu poderia fazer a fórmula molecular da molécula de gás oxigênio, O2, a sua estrutura de Lewis, cada átomo de oxigênio com 6 elétrons de valência. Ao compartilharem 2 pares de elétrons, eles estariam assim, formando o que a gente chama de uma ligação dupla ou 2 ligações covalentes. Da mesma forma, a gente poderia fazer para o nitrogênio ou para a molécula de gás nitrogênio. Lembrando que o nitrogênio está na família 15 da tabela periódica, ou seja, ele possui 5 elétrons de valência. E ao possuir 5 elétrons de valência, ele busca mais 3 elétrons para ter 8 na sua camada de valência. Isso se dá por meio do compartilhamento de 3 elétrons de cada átomo de nitrogênio, formando o que a gente chama de 3 ligações covalentes ou ainda uma ligação tripla. A ligação covalente, pessoal, funciona muito bem para alguns átomos que fazem parte do grupo dos elementos representativos. São esses átomos, os átomos da família 14 a 17 e também o átomo de hidrogênio. E são normalmente esses átomos desses elementos que vão formar ligações covalentes. Vamos explorar cada uma das famílias para entender a tendência de formação de ligação covalente? Quando eu falo do hidrogênio, ele está na família 1. Estar na família 1 significa que ele tem um elétron na sua camada de valência. Para obedecer à regra do octeto, ele precisa receber um elétron para estar, assim, estável em termos eletrônicos. Pode, em termos de ligação covalente, realizar, então, uma ligação covalente, ou seja, ele é chamado de monovalente. Os elementos da família 14, eles vão possuir 4 elétrons na sua camada de valência, como aqui representado pelas estruturas de Lewis. Vamos focar no exemplo do carbono? Se ele tem 4 elétrons de valência, para obedecer à regra do octeto, ele precisaria receber mais 4 elétrons. Isso lhe dá a possibilidade, então, de formar 4 ligações covalentes, sendo elas 4 ligações simples com outros átomos, ou ainda 2 ligações duplas com outros átomos, uma ligação dupla ou 2 ligações simples, ou uma ligação simples e uma ligação tripla, sempre estabelecendo no máximo 4 ligações covalentes. Na família 15, os elementos que fazem parte dessa família, eles possuem 5 elétrons na sua camada de valência. Focando no exemplo do nitrogênio, para obedecer à regra do octeto, ele precisaria receber 3 elétrons. E isso lhe dá, então, em termos de ligação covalente, a possibilidade de formar 3 ligações covalentes. Sejam elas 3 ligações simples, uma simples e uma dupla, ou uma ligação tripla. Da família 16, nós teríamos elementos com 6 elétrons na sua camada de valência. Focando no oxigênio, para obedecer à regra do octeto, ele precisaria de receber mais 2 elétrons. Isso lhe dá, então, a possibilidade de formar 2 ligações covalentes, sejam elas 2 ligações simples ou uma ligação dupla. E a família 17 possui 7 elétrons na sua camada de valência.
Pensando no átomo de flúor, ele precisa receber um elétron para obedecer à regra do octeto. Em termos de formação de ligação covalente, ele vai poder formar uma ligação covalente, sendo assim também monovalente. Daí, pessoal, vamos começar a pensar na formação então das ligações em substâncias moleculares ou em moléculas. O exemplo da molécula de água é um ótimo exemplo. Nós temos o átomo central de oxigênio, que precisa receber 2 elétrons para estar estável. E nós temos 2 átomos de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio quer receber um elétron. Sendo assim, se nós pensarmos na representação de Lewis um pouco mais simplificada, cada átomo de hidrogênio pode formar uma ligação simples com o átomo de oxigênio, formando assim a estrutura da molécula de água. Um átomo central de oxigênio estabelecendo 2 ligações covalentes, uma com cada átomo de hidrogênio. E todos os átomos dessa molécula estão obedecendo à regra do octeto, pois o hidrogênio ao seu entorno possui 2 elétrons na sua camada de valência, em ambos os lados, reparem, e o átomo de oxigênio ele tem 6 elétrons seus de origem, mais 2 elétrons que ele está recebendo pelo compartilhamento com os átomos de hidrogênio. Na molécula de metano, a gente teria um raciocínio semelhante, pensando agora que o átomo central é o átomo de carbono. O átomo de carbono tem 4 elétrons de valência, então ele precisaria estabelecer 4 ligações simples para poder ter 8 elétrons ao seu redor, na sua camada de valência. E pensando em ligação com o átomo de hidrogênio, nós pensaríamos em 4 ligações simples. Dessa forma, em torno do carbono, ele teria 8 elétrons, obedecendo assim à regra do octeto, e cada átomo de hidrogênio possuiria na sua camada de valência 2 elétrons, obedecendo assim também à regra do octeto. E a representação da fórmula estrutural mais simples seria essa aqui, carbono ao centro com 4 átomos de hidrogênio, formando a molécula de metano. Nós temos ainda a molécula de amônia, em que o átomo central é o nitrogênio, com 5 elétrons de origem, e 3 átomos de hidrogênio ao seu redor, formando 3 ligações covalentes, 3 ligações simples. Outra molécula muito importante é a do CO2, o dióxido de carbono, ou gás carbônico, em que o átomo central é o átomo de carbono, com 4 elétrons, e os átomos da extremidade são átomos de oxigênio, com 6 elétrons. Então, cada átomo de oxigênio e carbono vai formar uma ligação dupla, ou o que a gente chama de 2 ligações simples, entre esses átomos, formando assim a molécula de gás carbônico ou dióxido de carbono. Quando a gente pensa na regra do octeto, pessoal, existem compostos moleculares que vão ser exceções a essa regra. Isso significa que existem átomos que não precisam ter 8 elétrons ao seu redor, ou seja, na sua camada de valência, para estarem estáveis. Então, esses elementos, eles não seguem a regra do octeto. A gente vai passar por algum dessas exceções. Um exemplo de exceção da regra do octeto, que é chamado de contração, pois tem menos de 8 elétrons, seria o átomo de berílio. Ele fica estável quando ele tem 4 elétrons na sua camada de valência. Outro átomo também que fica estável, não obedecendo à regra do octeto, é o boro. Quando ele possui 6 elétrons na sua camada de valência, ele também apresenta estabilidade eletrônica. Outras exceções são aqueles que conseguem receber, átomos que conseguem receber mais de 8 elétrons ao redor da sua camada de valência, que é o caso do fósforo, que consegue receber até 10 elétrons, e o caso do enxofre, que consegue ter na sua camada de valência 12 elétrons. Em termos da ligação covalente, nós vimos que ela se dá quando nós temos elementos com pequena diferença de eletronegatividade, sendo esses elementos principalmente elementos do tipo ametais e o elemento hidrogênio. E o compartilhamento de elétrons, ele leva à estabilidade eletrônica de cada um desses átomos. E, em função da quantidade de elétrons que cada átomo precisa receber para obedecer à regra do octeto, podem se formar as ligações covalentes.
E as ligações covalentes, elas são uma forma de busca desses átomos pela estabilidade eletrônica ou pela obediência da regra do octeto. Então era isso, pessoal. Obrigada!